E aí, galera, tudo bem? Eu espero que todos estejam em casa nessa quarentena. Tranquilo? Hoje a gente vai começar com mais uma videoaula e o tema de hoje são reinos africanos, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o continente africano, que ele é um continente, ele não é um país, beleza? É um continente que tem 54 países. Então não entre nesse primeiro erro que o pessoal faz de bobeira, dizer que África é país, beleza? A África não é país, ele é um continente de 54 países, beleza? E lógico que a gente não vai trabalhar todos os reinos africanos, a gente vai trabalhar apenas com alguns reinos africanos. Quero trabalhar com vocês, a primeiro momento, o reino de Gana, o reino do Mali, beleza? E eu vou aí tentar trabalhar os reinos da África Central, tá? Então o reino de Gana e o reino de Mali, o que eles têm de comum? Tá? Esses dois reinos eles surgiram na região do Sahel. E o que seria o Sahel? Tá? O Sahel é uma zona geográfica de transição entre o deserto do Saara e a floresta tropical. Tá? Então seria aí, desculpa a galera da geografia, seria mais ou menos uma savana, beleza? Seria aqui no Brasil aqui a região do Pantanal, mais ou menos. Beleza? O que tem de importante nessa área do Sahel? O Sahel ele pode pegar produtos da floresta e produtos do deserto e fazer trocas comerciais. Então essa é a vantagem da região do Sahel. Beleza? Ele é perfeito para o comércio, tá? Professor, peraí, tá tranquilo. Eu consigo compreender que a floresta pode fornecer alguns produtos, mas o deserto, sim, beleza? O deserto do Saara, ele também foi uma grande fonte comercial, tá? Quais eram os principais produtos do deserto do Saara? Sal, tá? E ouro. Mas sal, a própria Bíblia fala, né? Jesus Cristo chega lá e fala, assim, eu sou a luz do mundo e sal da terra, tá? A nossa palavra salário vem de sal. Beleza? Era o pagamento que os soldados romanos recebiam em sal. Ou seja, o sal era muito importante, pois não existia geladeira naquela época. A única forma de você conservar o alimento era salgando. Daí a importância do sal. Beleza? E o deserto do Saara possui enormes minas de sal. E os povos dos reinos africanos, eles utilizavam largamente desse recurso natural. Tranquilo? Então, o primeiro reino que a gente vai trabalhar aí hoje é o reino de Gana. Não confundam com o país Gana, beleza? Ele surgiu aí mais ou menos mais ou menos no século IV e vai até o século XII, beleza? Eu fiquei um pouco aqui só em dúvida porque é a região no qual ele surgiu. Beleza? Ele surgiu ali na região do que é hoje o país Mali, daí que a galera confunde, a Mauritânia, beleza? Que fica ali mais ou menos na parte de cima do continente, tá? Aquela dobrinha assim, ele fica mais ou menos ali naquela área, beleza? Infelizmente eu não tenho mapa para mostrar para vocês, porque eu não tenho equipamento tecnológico para isso, para fazer essa divisão. Eu até tinha inicialmente, mas deu pau meu material aqui, tá? Então vamos lá trabalhar o reino de Gana. Tá? O reino de Gana ele surgiu como? Eram pequenas aldeias que viviam nessas áreas, só que eles eram atacados por tribos nômades do deserto. Vale lembrar que esse território, não só esse território, tá? Todo o surgimento da civilização ele era dividido em dois grupos. Os povos agrícolas e os povos saqueadores. Tá? Os povos, obviamente, os povos agrícolas eram os povos que produziam o seu alimento e, obviamente, os saqueadores eram os que saqueavam os alimentos desses povos. Beleza? Nós temos, por exemplo, os mongóis, que eram saqueadores, os vikings, que eram saqueadores.
tá? E lá no continente africano nós tínhamos os sudaneses, beleza? Que eram povos que viviam aí na região do deserto do Saara, em que eles faziam diversos saques em tribos sedentárias, beleza? Ou seja, os sudaneses eles eram nômades e as tribos sedentárias eles já tinham agricultura e domesticação dos animais. Então os sudaneses eles são como se fosse uma espécie de parasita dessas tribos sedentárias. No entanto, essas tribos elas começaram então a se organizar para se defender melhor desses ataques nômades. E dessa união que surgiu aí o reino de Gana, principalmente na liderança da tribo Soniquês. Tá? Então eram várias tribos que existiam nessa área e o Soniquês é que liderou esse amálgama, beleza? Daí surgiu o reino de Gana. Uma coisa interessante do reino de Gana que o seu crescimento demográfico gerou aí um paradoxo das fronteiras do reino. Como assim, professor? Não estou entendendo. Não é igual o Brasil, que possui fronteiras fixas. Beleza? Chegar lá e falar assim, daqui para cá no Rio é Argentina, daqui para cá é Brasil. O reino de Gana, ele não era assim que funcionava. O reino de Gana era o reino onde tinha ganeses. Entendeu? Ou seja, se no território lá por exemplo, Uruguai, tiver mais brasileiros que uruguaios, automaticamente o Uruguai vira Brasil. Entendeu? Aquele território ali torna-se Brasil. Argentina, beleza? Ali na região de Mato Grosso. Tem mais argentinos que brasileiros. Mato Grosso passa a ser território argentino. E assim por diante. Entendeu? Como que funciona o imaginário do reino de Gana. O reino de Gana não é a região geográfica, não é território. O reino de Gana são pessoas. Entendeu? Essa é uma diferença do reino de Gana. Vamos trabalhar um pouquinho dessa formação política do reino de Gana. Tá? Outra coisa deles, já que eles estavam formando, esse reino surgiu para se defender dessas tribos nômades do deserto, então eles são extremamente militares. O governante do reino de Gana é a pessoa que possui o maior número de exército. Aquele que tem mais soldados é o governante do reino de Gana, beleza? E o interessante é que eles consideravam o serviço militar como algo antissocial. Se você for um militar no reino de Gana, você era uma pessoa desprestigiada. Desculpa a tradução, você seria o cocô do cavalo do bandido. Militar era mal visto entre os ganeses. Portanto, só quem era militares eram escravos. Professor, peraí. Se os militares eram mal vistos, qual era a profissão prestigiada para os ganeses? Comércio. Então, ser comerciante no reino de Gana era prestígio. Ser militar no reino de Gana, furada. Beleza? Tanto que só escravos eram militares. Consequentemente, o governante do reino de Gana era aquele que tinha mais escravos. Tá? Em questão de nome, tá? O rei de Gana era chamado de Caramanga, beleza? Não era igual rei, era Caramanga, beleza? Tranquilo? Vamos continuar essa linha de raciocínio de escravos, tá? É verdade em que o continente africano, que os negros escravizavam negros antes da chegada dos portugueses. É verdade isso, tá? A escravidão, ela já ocorria muito antes da formação do reino de Gana, do reino de Mali, que a gente vai trabalhar. A escravidão, ela surgiu aí, né, desde os primórdios. Nós vimos lá, no Egito tinha escravos, Mesopotâmia tinha escravos, Grécia tinha escravos, tá? Mas o que interessa pra gente aqui é a questão de Roma antiga. A Roma, ela dominou todo o continente europeu, o norte do continente africano, beleza? E a Ásia Menor inteira. Então essa prática da escravidão, ela foi
é transmitida para os povos locais no continente africano, beleza? Só que conforme o tempo foi diluindo, essa prática escravocrata também foi se alterando, beleza? Tanto que a palavra escravo é uma palavra latina, é Roma antiga, eslavos, beleza? No continente africano, eslavos veio o escravo. Lá no continente europeu, eslavos veio o servo, tá? Então, quando vocês trabalharam no segundo ano do ensino médio, por exemplo, vocês vão trabalhar Revolução Francesa, beleza? Vocês trabalharam no primeiro bimestre deste ano, no início do ano aí, do primeiro ano do ensino médio, a Idade Média. Então vocês viram lá os servos, os camponeses, tranquilo? Então, voltando aqui à nossa matéria de reinos africanos, o escravo lá no continente africano era um pouco diferente do escravo no Brasil colônia, por exemplo. Beleza? No Brasil colônia nós temos as práticas capitalistas, ou seja, o escravo era uma propriedade. O escravo um fone de ouvido, beleza? Um estojo, um lápis, uma caneta, era a mesma coisa. Um boi era a mesma coisa, beleza? Já no reino de Gana não é bem assim. O escravo, ele é uma propriedade? Ele mas ele também é um status social, tá? Ou seja, por exemplo, o caso de militar. Eu quero ser militar. Só pode ser militar se você for escravo. Se você ganhar alforria, você automaticamente perde o seu emprego. Beleza? Então é um pré-requisito para ser militar. Escravo. Beleza? E não pense que por ser escravo o exército de Gana era inferior, que o exército de Gana, o exército de Mali, eles eram muito poderosos, beleza? Tranquilo? Então vamos continuar aí. Falei com vocês que o rei de Gana era chamado de Caramanga, beleza? Uma outra coisa interessante é o poder das mulheres, tá? No reino de Gana, a linhagem era matrilinear. Igual, por exemplo, no Brasil hoje, a linhagem é patrilinear até hoje, beleza? Para combater isso, foram criadas várias leis aqui no Brasil, mas aí nós ainda temos esse resquício patrilinear, porque nós pegamos essa cultura europeia. O que seria essa desgraça? Igual, por exemplo, o meu nome, João Paulo Ribeiro Bernardes. Ribeiro, nome da mãe, Bernardes, nome do pai. Quando eu tiver o meu filho, o que vai acontecer? Vai pegar lá, por exemplo, Manel, né? Aí vem o sobrenome da mãe, depois o sobrenome do pai. O meu sobrenome, Ribeiro, vem da minha mãe. O que aconteceu? Perdeu-se. Tranquilo? Ou seja, o sobrenome que vai perdurar é o meu sobrenome de pai, beleza? E o sobrenome de pai da minha esposa. Ou seja, a linhagem é patrilinear. Até hoje no Brasil é assim. O reino de Gana, interessante que é matrilinear. É a mesma coisa, só que em vez de ser o sobrenome do pai, é da mãe. Então a mulher no reino de Gana ela é muito mais valorizada, beleza? E é óbvio, faz sentido, principalmente na alta nobreza, principalmente na realeza. Igual, parece uma coisa esquisita, mas vamos seguir a linha de raciocínio. Tá, deles. Eu tenho um filho. Será que o filho é meu mesmo? Será que a minha esposa não pulou a cerca? Agora, não tem como fazer isso com a minha esposa. Ela chega lá e fala assim, será que o filho não é meu? Óbvio que o filho é dela. Beleza? Então, o homem tem aquele 1% de dúvida. A mulher não, é 0% de dúvida. Então, a linhagem matrilinear passa a ser dominante no reino de Gana, beleza? Então, o escolhido para ser o rei, tá? Tem que seguir 2 pré-requisitos. O primeiro, tá? O filho da rainha, não é filho do rei, é o filho da rainha. O segundo pré-requisito, quantidade de escravos, beleza? Não interessa se o rei tem X escravos, o nobre tal tem lá o primo dele distante desse rei, desse príncipe, ele tem mais escravos. Então ele vai ser o novo Caramanga do reino de Gana, beleza? Outra coisa importante do poder real,
né, do Karamanga é em relação à religiosidade. Tá? No reino de Gana, o Karamanga ele era o chefe espiritual também. Então ele acumulava o cargo político e o cargo religioso. Seria mais ou menos o presidente e o papa, a união dos dois. Então o Karamanga, além de controlar a administração política do reino de Gana, ele também era responsável pela administração religiosa. E era um costume do Karamanga ele se vestir, tá? Totalmente. Ninguém sequer podia olhar para o Karamanga, de tão sacrossanto que era considerado o Karamanga. Os ganeses acreditavam que se você olhar para o Karamanga, você morria, de tão sagrado que ele era. Beleza? Então, o Karamanga andava todo vestido, tá? O rosto dele era coberto, tá? E as pessoas, os seus cortesãos, né? A galera que escoltava o Karamanga, ele batia sinos para os ganeses saberem que o rei tá chegando e eles se ajoelharem e não olhar pro Karamanga. Beleza? As únicas pessoas, coincidentemente, as únicas pessoas que podiam olhar para o Karamanga eram os nobres, tá? E imigrantes, pessoas que não eram do reino de Gana. O resto, tá? Não podia sequer olhar para o Karamanga. Tranquilo? Falando em religião, vamos dar uma olhadinha no reino de Gana. O reino de Gana, ele era animista e politeísta. Que desgraça é isso? Não entendi. Animista, eles adoravam a natureza. Ou seja, seria muito parecido com os índios na América pré-colombiana, tá? Deus Sol, Deus Lua, beleza? Deus Leão, tá? Espíritos, né? Então o espírito do leão, o espírito da noite, os ancestrais também, eles adoravam os ancestrais, tá? Tinha culto aos ancestrais. Beleza? E quem organizava todos esses cultos era o rei de Gana. Beleza? Tranquilo nisso, gente? O que aconteceu? Tempos depois, para ser mais preciso aí, no século XI, tá? O Islã chegou no reino de Gana. Tá? A expansão islâmica chega ao reino de Gana. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para vocês entenderem. O islamismo tem a parada que é a jihad. Todo mundo já ouviu falar na jihad. E o que seria isso, afinal de contas? A jihad, se você for lá, Google Tradutor, traduzir ao pé da letra, significa conversão. Tá? Não é isso que a gente pensa que é quando passa no Jornal Nacional. Tá? A gente tem aquela visão de jihad, ataque terrorista, que não sei o que. Não é isso. Beleza? Jihad significa conversão, ou seja, vou fazer a jihad. Você vai converter um determinado povo ao islamismo, que pode ser feito de duas formas. A primeira forma, desenrolo, beleza? O desenrolo. Se ele não for por bem no desenrolo, aí vem a segunda fase da jihad, que é a guerra. Beleza? Então o Islã surgiu lá na Península Arábica e está na sua jihad, na sua expansão. Quando chega no reino de Gana, a jihad lábia. Beleza? Os ganeses se converteram ao Islã. Ao se converter ao Islã, o que aconteceu? Simples. Potencializou o reino de Gana. Em que sentido? O Islã, o que ele fazia? Quando chegava numa área como o reino de Gana, o Islã ia lá e construiu uma mesquita. Essa mesquita era um templo religioso islâmico, mas também era uma escola. Ou seja, todo o conhecimento científico do Império Islâmico é transplantado para o reino de Gana. Então os caras dão up. Lembrando que o reino de Gana, comercialmente falando agora, tá? O reino de Gana era famoso por suas rotas comerciais. Beleza? Ele tinha ali, por exemplo, a cidade de Aldagoste, uma cidade que obviamente ficava no reino de Gana, mas ele tinha acesso às minas de ouro do deserto do Saara e as minas de sal do deserto do Saara, nós de cola da floresta, e ele pegava esses produtos e vendia agora para o Império Islâmico. O Império Islâmico disseminava para o continente europeu,
beleza? Para o continente asiático, entendeu? Então os ganeses, quando eles se converteram ao islamismo, eles ganharam muito dinheiro com isso, beleza? E o reino de Gana bomba. Outra coisa importante no reino de Gana é o conhecimento científico. O Islã traz esse conhecimento científico para o reino de Gana, beleza? Aí, meu irmão, bomba, beleza? Várias mesquitas, né? Várias universidades começam a bombar nessa área, tranquilo? O que aconteceu, então, para um reino de Gana ser próspero, riquíssimo? O que aconteceu, tá? O reino de Gana, ele perde acesso às rotas comerciais, tá? Então, por exemplo, a cidade de Aldagoche foi saqueada, ela foi conquistada, beleza? Pelo reino de Mali, um outro reino que eu vou trabalhar com vocês aqui, só deixa eu fechar essa parte, que aí é o próximo que eu vou falar. Os malinenses vão lá e conquistam a cidade de Aldagoche, diminuindo a riqueza do reino de Gana. Outra coisa que aconteceu foi uma guerra entre os islâmicos, xiitas contra sunitas, beleza? Essa guerra respingou no reino de Gana, no qual os almorávidas, que é um grupo islâmico, tá? Um império islâmico que aparece no norte do continente africano, domina todo o território do reino de Gana. Então, perdas das rotas comerciais, beleza? E a expansão dos almorávidas levou ao colapso do reino de Gana, beleza? Aí agora eu quero trabalhar o reino de Mali, beleza? Já comentei com vocês que o reino de Mali, ele surge saqueando o território de Gana. Ponto. Já é o início que a gente fala aí. O reino de Mali, tá? Ele surge com a queda do reino de Gana no século XII. Beleza? Então vamos entender esse processo. O que está acontecendo? Tá? O reino de Mali, ele era uma espécie de estado, igual o estado do Rio de Janeiro, o estado do Espírito Santo, do reino de Gana. Beleza? Esse território era dominado, tá, pelos Keitas. Beleza? Os Keitas eram clãs dos ferreiros, beleza? Esse clã os Keitas, eles dominavam essa região, só que eles eram nobres, beleza? Como se fossem governadores dessa região que prestavam obediência ao Caramanga, tranquilo, tá? Com a invasão dos almorávidas, aquela coisa toda, e a perda, tá, e a diminuição das rotas comerciais por causa da guerra lá no Islã, começou a ter uma crise econômica abalando a estrutura política do reino de Gana. Tranquilo? Aí o que aconteceu lá na região do Mali? Os Sossos, beleza? Eles vão lá e atacam essa região, expulsando os Keitas da área, beleza? Os Keitas, eles pedem auxílio ao seu rei, óbvio. E o Caramanga, que é o rei de Gana, não oferece apoio aos Keitas. Então os Keitas foram expulsos do seu território. Os que ficaram na área, eles tiveram que se submeter ao poder dos Sossos. Ponto. Beleza? Os Sossos eram conhecidos por ser caçadores. Então os Sossos podem cair como Sossos, ou podem cair clã dos caçadores, ou pode cair como Mandigas, que é o nome original, Mandiga. Beleza? Mandiga, caçadores. Beleza? Era uma tribo chamada Sossos. Tranquilo. Aí os Keitas, tá? Liderados por Sumaoro, beleza? Não, perdão, Sumaoro era o rei dos Sossos, tá? O Sundiata. Liderado por Sundiata. Sundiata vira aí uma espécie de príncipe expulso, príncipe sem principado, beleza? Um rei sem reino, tá? E ele foi recebido entre os islâmicos. Lá ele se converteu ao islamismo, beleza? Estudou,
tá? Universidade, aquela coisa toda. E ele volta com esse conhecimento científico para reconquistar o seu trono dos Sossos. Isso o Sundiata ganha, beleza, dos Sossos. Quem era o rei dos Sossos era o Sumaoro, beleza? Aí, com a vitória de Sundiata, tá? Sundiata não presta vassalagem ao reino de Gana, aí surge o reino de Mali, beleza? Então vamos recapitular essa parada. A região de Mali era um estado, era um protetorado do reino de Gana, beleza? A tribo dos Sossos, liderado por Sumaoro, ataca a região, tranquilo? O governador da região era o Sundiata, beleza? Na verdade era o pai do Sundiata, mas vamos para ajudar aí. Era Sundiata. Sundiata pede ajuda ao rei, o Caramanga, o rei de Gana. Ele não recebe apoio. O Caramanga não dá apoio. Por quê? Uma crise econômica devido à guerra lá no Islã está atrapalhando rotas comerciais. Consequentemente, ele não tem escravos o suficiente para ajudar Sundiata. Beleza? Então, por causa disso, os Sossos ganham a guerra, conquistam o território e expulsam os Keitas da área. Sundiata vai para a Península Arábica, né? Vai para o Islã. Lá ele se converte ao islamismo, tá? Entra na universidade, estuda, ele vira um intelectual, beleza? Ele vira um cientista. Com esse conhecimento científico, ele consegue arrebanhar uma quantidade de soldados militares considerável para lutar contra os Sossos, volta para sua área, vence os Sossos, mas ele não expulsa os Sossos, beleza? Ele deixa os Sossos na área, só que quem manda agora? Sundiata, beleza? Sundiata não presta vassalagem, não presta obediência mais ao rei de Gana. Aí ele se autoproclama o novo governante da área, beleza? Ele passa a ser chamado de Mansa, beleza? O rei, Mansa, tranquilo? Então Mansa, Sundiata Mansa, ele passa a governar o reino de Mali. Qual é o poder administrativo do rei de Mali, o Mansa? Tá? Na prática é igualzinho o reino de Gana. Ele administra toda aquela área, ele cria lei, ele cria imposto, beleza? Ele controla o exército, tudo isso. Tranquilo? E ele também controla a religiosidade, tá? Só que islâmico, beleza? O reino de Mali era um reino islâmico. Show de bola? Tranquilo? A sociedade do reino de Mali, ele é um reflexo do conflito entre os Sossos e os Keitas, beleza? Então fica o topo da pirâmide social, são os Keitas, beleza? Abaixo dele nós temos os Mandigas ou os Sossos. Eram as tribos que venceu, né, os Keitas, e a tribo que perdeu, os Sossos ou Mandigas. Tranquilo nisso? Show de bola? O reino de Mali, o interessante do reino de Mali é o seu avanço tecnológico. O reino de Mali era uma máquina, beleza? Por causa do islamismo. Ele se converteu ao Islã logo na sua origem, e esse conhecimento científico islâmico vai para Mali muito cedo. E eles constroem, inclusive, universidade, a Universidade de Timbuktu, beleza? E nessa universidade, Timbuktu ou Tombuktu, beleza? Nessa universidade são feitas várias experiências científicas, como, por exemplo, a invenção do paraquedas foi lá, na Universidade de Tombuktu, beleza? O estudo da anatomia humana, tá? O registro mais antigo de uma autópsia de um corpo humano foi na Universidade de Tombuktu, beleza? Vários avanços na astronomia, tá? O estudo aí das estrelas, dos astros, tá? Cometas, tá? Na matemática foi na Universidade de Tombuktu, beleza? Que era na cidade de Gené, beleza? E lá nessa universidade, ela, devido a esse crescimento tecnológico e junto com as conquistas das rotas comerciais do reino de Gana, o reino de Mali cresce e prospera muito, beleza? Ele passa a ser o grande domínio na região,
tá? Construções passam a ser feitas no Reino de Mali. E o mais interessante é que o Reino de Mali, bombando do jeito que tá, fazendo aí cesariana, tá? Estudando anatomia humana, fazer o paraquedas, asa delta, beleza? A asa delta foi na Universidade de Tombuctu, beleza? A Europa, a galera tava beirando a idade dos metais, beleza? Devido à queda do Império Romano, tá? Para a gente ter uma noção do crescimento tecnológico que era, tá? A cidade de Songo também era muito famoso pelas tecnologias e pelo requinte do artesanato do Reino de Mali, beleza? Mas uma outra faceta interessante do Reino de Mali é a riqueza gerou uma outra forma de adquirir riqueza, que é através da escravidão, tá? O Reino de Mali, ele utilizava a escravidão como uma forma de conversão ao islamismo. Então ele passou a fazer várias empreitadas para a região central do continente africano para conseguir prisioneiros de guerra a fim de transformá-los em escravos e vender para todo o Império Islâmico, beleza? Então o Reino de Mali, ele continuou essa faceta escravocrata naquela área ali, tá? O foco dele era a região central do continente africano, que eram os povos bantus, beleza? E ele pegava esses povos que ficavam ali na região central do continente africano, levavam até o Mar Mediterrâneo. No Mar Mediterrâneo, eles construíam fortalezas ali no litoral e vendiam esses escravos naquela área para o Islã, beleza? Outra coisa que ele já pega do Reino de Mali, do Reino de Gana, desculpa, que esses escravos, quando ficavam no Reino de Mali, tá, não eram vendidos para o Império Islâmico. Quando eles ficavam no Reino de Mali, esses escravos eram militares, igualzinho o Reino de Gana. Então, somente militares eram escravos. Se você não era escravo, você não podia ser militar. Beleza? Tranquilo? Em relação ao artesanato, tá? O artesanato do Reino de Mali é conhecido como a cultura Nok, beleza? A Nok são esculturas, estatuetas, tá? Pratos, cerâmicas feitas de terracota, beleza? É um estilo de criação de vasos de cerâmica, é chamado terracota, beleza? Aí é chamado de cultura Nok, tá? Quero trabalhar com vocês também aí a queda do Reino de Mali, tá? O Reino de Mali cai com a chegada de um novo povo, tá? Na região sul, tá? Aparece aí o Songhai, o reino Songhai, tá? E na região norte, vindo do deserto do Saara, de novo os nômades do deserto passam a atacar o reino de Mali, criando um colapso econômico, tá? E isso gera a queda do Reino de Mali. Então olha só o que aconteceu. Vários fatores. O que aconteceu logo de início? Os tuaregs, na região do continente africano, na região do deserto do Saara, começam a saquear as rotas comerciais de ouro, de sal, beleza? Tecidos do Reino de Mali. Isso começa a gerar uma crise econômica, beleza? Essa crise econômica, ela ameaça a produção militar, ou seja, menos dinheiro, menos escravos, beleza? Menos escravos, menos militares. Aqui aparece na região sul, na região ali da floresta, tá? Começam a surgir um novo reino, tá? Uma tribo do Songhai começam a atacar o Reino de Mali e começa a conquistar território dessa região por diminuição do exército do Reino de Mali, beleza? Tranquilo? Aí o Reino de Mali já está enfraquecido, tá? É o cachorro morto, beleza? Ou seja, é só soprar que ele cai, beleza? Ele já estava aí quase desaparecendo, aí chega os portugueses. Com a chegada dos portugueses, aí os portugueses vão lá e escravizam todos os malinenses, gerando o fim do Reino de Mali, beleza?
vou falar com vocês aqui pra gente fechar hoje, tá? Mas eu vou para o último